14 de junho de 2016. Depois de vexames na Copa América e nas eliminatórias, Dunga não é mais técnico da seleção brasileira. Tite, como se nada estivesse acontecendo, comanda normalmente o treino do Corinthians aqui no CT do Parque Ecológico, visando o jogo de quinta em Brasília contra o Fluminense. Em desembarque bastante tumultuado, a seleção brasileira retorna ao país após vexame na Copa América Centenário. Lucas Lima e Gabriel retornam da seleção brasileira e podem pintar como novidades na partida de amanhã contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Há apenas um mês no Palmeiras, Tietê já se sente em casa. A camisa do Verdão não pesa para ele, e ele joga aqui do mesmo jeito que fazia no Audax. O São Paulo não está oficialmente escalado para enfrentar o Vitória amanhã no Morumbi. A certeza é que Caleri retorna ao ataque tricolor. E ainda, com a queda de favoritos na Copa América, a Argentina pode quebrar jejum de títulos que já dura mais de 2 décadas. Olá, muito boa noite. E atenção, Dunga não é mais técnico da seleção brasileira? O ex-treinador se reuniu hoje com a cúpula da CBF na sede da entidade e a saída dele foi oficializada através de um comunicado no site da Confederação. Além de Dunga, saem a comissão técnica e o coordenador Gilmar Rinaldi. O Dunga não resistiu aí às campanhas vergonhosas da nossa seleção na Copa América, onde o Brasil foi eliminado na primeira fase, e nas eliminatórias para a Copa da Rússia, competição em que o Brasil ocupa atualmente o 6º lugar. O favorito para substituir Dunga no comando da seleção é Tite, que hoje comandou normalmente o treino do Corinthians no CT Joaquim Grava. E é para lá que nós vamos agora com o repórter Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvestre. Quais são as novidades por aí? Fala, Michele. Boa noite para todo mundo que está ligado no Gazeta Esportiva. O Tite finge que não é com ele, né? Treinou normalmente o time do Corinthians hoje aqui no CT Joaquim Grava, no Parque Ecológico do Tietê, uma reapresentação normal, como se nada estivesse acontecendo. Antes da atividade, uma conversa corriqueira com os jogadores. Ninguém perguntou ao Tite sobre seleção brasileira, o Tite não comentou com nenhum dos atletas sobre a possível ida dele. Tite vai para o Rio de Janeiro hoje à noite. Tem um jatinho da CBF já esperando o Tite aqui pertinho do CT do Corinthians, no aeroporto de Cumbica. Ele vai se reunir com a cúpula da CBF para acertar os detalhes. Deve aceitar mesmo esse convite, que ainda não é oficial, mas é a tendência. Eu prefiro ser um pouco prudente nesse momento para não cravar o Tite na seleção brasileira, até porque anos atrás o Muricy Ramalho estava dentro, havia acertado verbalmente num almoço com o então presidente Ricardo Teixeira a ida dele para a seleção e acabou não indo. Então é bom aguardar mais um pouquinho, vai que de repente a CBF não topa alguma coisa, se bem que o Tite exige algumas regalias, digamos assim. Ele quer levar uma equipe toda de trabalho dele, boa parte dessa equipe trabalha, atua aqui no Corinthians, inclusive o Edu Gaspar é cogitado para ser uma espécie de coordenador de seleções, para fazer uma blindagem ao Tite, que não quer interferências políticas no trabalho dele, quer focar apenas no trampo dentro de campo, convocação, treinamento de jogadores, aquela coisa toda. Pela manhã, antes da queda oficial do Dunga, do Gilmar e companhia bela, anunciada pela CBF na tarde de hoje, pela manhã, alguns jogadores da seleção brasileira voltaram dos Estados Unidos, inclusive o Neymar, que teve aquela balada em Las Vegas, não jogou a Copa América, mas esteve também nos Estados Unidos, passou pelo saguão. A maioria dos jogadores não quis papo com os jornalistas, mas o nosso bravo repórter Vinícius Rodrigues estava lá fazendo das tripas coração para arrancar um depoimento de algum jogador da seleção brasileira. Vamos conferir. Boa noite, amigos ligados no Gazeta Esportiva. Aqui no aeroporto de Guarulhos, a seleção brasileira desembarcou após a vexatória campanha na Copa América Centenário nos Estados Unidos. Foram 3 jogos e apenas uma vitória, 7-1 contra o Haiti. Nada que significasse algo surpreendente ou positivo para uma seleção que acabou eliminada na primeira fase. Estávamos aqui aguardando os jogadores que disputaram o torneio, quando de repente surge Neymar Júnior. E aí você já viu, correria, gritaria e nada do Neymar falar conosco da imprensa. Então vamos ver agora uns trechinhos na lente do cinegrafista Bruno Trentin, a chegada do craque do Barcelona. Sem palavras, Ney. Neymar, o que você achou da seleção brasileira, Neymar?
O Neymar, que chegou ao Brasil para um evento envolvendo o Instituto Neymar e um parceiro comercial, talvez tenha adotado esse silêncio em sua chegada devido a uma publicação que ele fez em uma rede social criticando aqueles que, de certa forma, pegaram no pé da seleção após a eliminação. Tirando o Neymar, chegaram, enfim, os jogadores que disputaram a Copa América. Alguns não quiseram falar, você está vendo aí na imagem, o Casemiro não quis falar, o Hulk também não, e nem o Paulo Henrique Ganso, mas conseguimos registrar alguns depoimentos de personagens dessa Copa América pela seleção brasileira. Dei o meu melhor, assim como todos os meus companheiros. Infelizmente o resultado não veio. Faz parte do futebol, infelizmente a derrota a gente tem que lidar com ela, tem que procurar buscar o melhor que a gente puder desse desastre. O sentimento é de tristeza por não ter classificado, mas agora a gente tem que continuar, seguir o trabalho e fazer o que tem que ser feito. Infelizmente o resultado não veio, né? Não conseguimos fazer um gol e tomamos um gol irregular. Levantar a cabeça e partir para a próxima, não tem muito o que falar. A gente se doou, tentamos fazer o máximo, eu do banco ali vi no jogo que os meus companheiros correram, tentaram ganhar a partida, mas o resultado não veio e é isso que vai ficar marcado aí. A gente trabalha, a gente se dedica, a gente viu que nos treinamentos a gente está se dedicando bastante, infelizmente uma fatalidade a gente saiu fora. O erro não é de um nem de outro, é do grupo todo, todos erraram. Então a gente tem que assumir a nossa parcela e, como eu falei, buscar os pontos positivos, o que a gente fez de bom, né, continuar, aprimorar e aquilo que a gente fez de ruim, analisar, cada um se autoanalisar nesse tempo que a gente vai ter agora e melhorar para buscar o melhor para a seleção. Passada a ressaca da eliminação da seleção brasileira na Copa América nos Estados Unidos, o foco agora são as Olimpíadas. Rio de Janeiro, daqui a pouquinho. Mas lembrando que é apenas uma seleção sub-23, com 3 peças acima dessa idade que serão selecionadas pelo técnico na competição. Depois, eliminatórias voltam à tona, jogos contra Equador e Colômbia. O Brasil precisa vencer para se restabelecer na competição. Lembrando que a seleção está na 6ª colocação, buscando uma vaga aí para os Jogos da Rússia em 2018, Copa do Mundo em 2018. Com as informações da seleção, um desembarque bastante tumultuado. Vinícius Rodrigues para o Gazeta Esportiva. Boa, Vinícius, e a respeito dessas críticas do Neymar aos críticos, o jogador do Barcelona já pediu desculpas nas redes sociais, dizendo que exagerou na dose. Sobre Tite, repetindo, Tite está ainda aqui no CT de saída, vai viajar hoje à noite num jatinho da CBF para o Rio de Janeiro para acertar provavelmente a ida dele para a seleção brasileira. A CBF tem pressa em anunciar o novo treinador, até porque amanhã termina o prazo de inscrição para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Então a CBF tem que divulgar a lista dos integrantes da comissão técnica e dos jogadores, nomes também dos atletas, do técnico, dos assessores, aquela coisa toda. Então a CBF corre contra o tempo, tomara que consiga acertar com o Tite para o bem do futebol brasileiro, um pouco de ética na suja CBF. Uma pergunta para vocês no estúdio, lembrando que eu volto no decorrer do programa para falar um pouquinho mais sobre o time do Corinthians que joga na quinta-feira. Será que o Tite, assumindo mesmo a seleção brasileira, vai conseguir, sem o dia a dia do clube, desempenhar tudo que ele tem de potencial, por exemplo, no Corinthians, na seleção brasileira? Valeu, pessoal, até já. Valeu, Silvestre, pela participação. Agora eu toco a bola para você. Boa noite, Celso. Boa noite, Chico. Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Celso. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Na verdade, a pergunta do Silvestre vai ao encontro do que eu já pretendia dizer. A realidade da seleção brasileira é totalmente diferente de clube. O Tite se destacou no Corinthians esses anos todos. Por quê? Porque teve tempo para implantar uma filosofia. Veja só, treina todos os dias, 2 períodos muitas vezes, quer dizer, joga quarta, sábado. O calendário ele é alucinado, mas ao mesmo tempo a sequência permite aos jogadores assimilarem aquilo que o treinador quer. Na seleção brasileira, você faz a convocação, o jogador se apresenta na quinta para jogar muitas vezes no sábado, no domingo. É muito pouco tempo. Então, obviamente, não existe magia, existe trabalho, só que é trabalho a longo prazo. E na CBF, as pessoas que lá estão não são confiáveis. Elas não têm um planejamento, uma filosofia de trabalho. Elas querem um treinador como escudo, para quando as coisas não acontecerem bem, manda embora o treinador.
E, sinceramente, por mais competente que seja o Tite, eu não vejo com bons olhos a ida dele à seleção brasileira. Por quê? Porque se os resultados não acontecerem, 2, 3, e é bem provável que isso aconteça, porque não há tempo para implantar um sistema bacana, vai para a rua também, sabe? Porque as pessoas da CBF não são confiáveis. Eu até escrevi ontem no blog, na Cara do Gol, já prevendo que o Dunga seria demitido hoje, que também deveria apresentar a renúncia o senhor Marco Paulo Del Nero. Enquanto essas pessoas continuarem lá, a seleção brasileira não vai render aquilo que se espera. Primeiro, por uma questão de incompetência na gestão do futebol. Desorganização, calendário mal feito e por aí vai. Segundo, nós não temos mais os craques que nós tínhamos no passado, que desequilibravam e escondiam essa falta de organização. Sim. Escondiam, porque o Brasil ganhava, porque na individualidade eles, na verdade, driblavam a falta de conjunto, porque eles eram bons demais. Você tinha Ronaldinho Gaúcho, você tinha Ronaldo, você tinha Romário, você tinha Rivaldo, Adriano, um monte de gente boa. Hoje nós temos o Neymar, que é protagonista no Brasil, mas nem é protagonista no clube onde ele joga, ele é coadjuvante, o protagonista lá é o Messi. Quer dizer, então, é muito pouco. E aí você precisa de tempo para que as coisas aconteçam. Tempo que a CBF não tem coragem de dar, porque ela precisa dar uma resposta para a opinião pública, e a resposta que ela dá é trocar treinador. Chico Lang. Bom, meu querido Celso Cardoso, boa noite, Michele. Eu penso totalmente diferente de você. Eu acho que a decisão do Tite é uma decisão pessoal. Ninguém tem que estar envolvido nisso. Nem a torcida do Corinthians, nem a CBF, muito menos, né, só tem direito a família dele. É o Tite que vai decidir. E se eu fosse o Tite, eu aceitava o cargo. Eu, particularmente. Que eu acho o seguinte, para onde o Tite vai no Corinthians, gente? Ele chegou, ele bateu no ápice. O Tite atingiu o ápice de tudo aquilo que ele podia conquistar no Corinthians. E teve um retorno vitorioso. Ele foi 2 vezes campeão paulista. E ele foi uma vez campeão da Libertadores, ganhou uma Recopa e foi campeão do mundo, gente. E ganhou 2 brasileiros. E ganhou 2 brasileiros. O que esse homem vai ganhar mais no Corinthians? O que ele pode pretender ganhar no Corinthians? Uma Copa do Brasil que ele não conseguiu ganhar, que aqui entre nós é um torneio, vamos dizer assim, menor em relação ao Mundial de Clubes, em relação a uma Libertadores. O Tite alcançou os píncaros da glória no Corinthians. Ele tem mesmo que bater asas para a seleção. Tem mesmo que bater asas para a seleção. Você disse aí que a seleção é desorganizada. É desorganizada, ninguém é levado a sério, é uma balbúrdia, não tem organização. Mas, gente, desde quando o nosso país tem organização? O país não tem organização. Não derrubaram a Dilma, derrubaram. Está pior do que estava antes com ela. Agora, então eu te pergunto, imagina isso no futebol. O Brasil foi pentacampeão do mundo com o João Avelange e Ricardo Teixeira, que foram aí tidos e havidos, provados por A mais B, que meteram a mão mas em milhões, bilhões de dólares. Esses caras são assim. Então, se você for esperar moralizar a CBF para poder fazer um trabalho de base, você vai ficar esperando sentado que em pé cansa. Então você tem que pôr na CBF, primeiro, um treinador, que o Dunga não é treinador. Não é treinador à altura do Brasil. E hoje, qual é o melhor treinador do Brasil? É o Tite. Então tem que ir o Tite para a seleção. Ah, mas e o Corinthians? O Corinthians, perto da seleção, vai para segundo plano, gente. Vamos parar de valorizar tantos clubes, sabe? E desvalorizar a seleção. Eu, como jornalista, valorizo a seleção, sim. Valorizo a seleção, sim. E é importante o cara ir para a seleção? Sim. Ainda é. E vai ser sempre. Seleção ainda é a expressão máxima que você pode atingir como jogador de futebol, numa carreira de futebol. A seleção é importante. É importante para o técnico, é importante para os jogadores. Então tem que aceitar, sim. E não é porque perdeu essa Copa América, levou 7-1 da Alemanha, que não tem jeito. Tem jeito, sim. Dá para fazer muita coisa. E essa geração que está aí, que está mais por baixo do que bumbum de cobra, né, para não falar outra coisa, né? Mas está super por baixo, está desmoralizada, não é uma geração ruim, não. Acabei de ver Portugal empatando com a Islândia, cara.
O Cristiano Ronaldo chutando uma falta lá para o Raik Sparta, no último minuto. Quer dizer, não é desse jeito, não. Não é desse jeito, não. Dizer, não, mas tem um time maravilhoso, que joga bem, uma seleção espetacular no mundo. Não tem, não tem, não tem. Então, tem que colocar, sim, um treinador no lugar dessa anta desse Dunga, que nunca foi treinador na vida dele. Nunca foi treinador. Ele foi um excelente jogador de futebol, foi capitão da seleção brasileira, ganhou tudo que podia ganhar como jogador, jogou na Roma, jogou na Itália, jogou na Alemanha. Ele, olha, nota 10 para ele, eu vou mandar fazer uma estátua para ele e colocar aqui no Marco Zero da Paulista. Agora, como treinador da seleção, rua Dunga! Você nunca foi treinador na sua vida, cara. Esquece seleção. Quem tem que pegar é quem entende. E o Tite entende. Ele fez um ano sabático, se afastou, estudou futebol, voltou, teve a audácia de usar o 4-1-4-1 no Corinthians, estava mudando o jeito do Corinthians jogar de novo. Enfim, ele sabe o que ele está fazendo. Então o Tite é o cara. O Tite é o cara. Se ele não aceitar, o bonde passa. E eu acho que entre Corinthians e seleção não tem nem o que pensar. Hoje o momento é da seleção, não é do Corinthians. Assina embaixo, Chico Lang. Você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Atenção, entra lá e vota, tá? Pergunta, trocar de técnico resolve os problemas da seleção dentro de campo? Trocar de técnico resolve? Sim ou não, Celso Cardoso? Sinceramente? Vai falar que não. Não. Tem que trocar a cúpula da CBF? É óbvio. Porque os jogadores todos até não dá pra trocar. Até porque se você avaliar o que o Dunga estava fazendo como trabalho, escalação e tudo mais, não era ruim, não. O futebol era ruim, por vários fatores. E a estratégia adotada por ele nos jogos? O técnico erra, acerta, pode acontecer com o Tite também, por mais renomado que seja. Eu tenho a seguinte tese, eu acho que para a seleção a presença do Tite vai ser boa. Claro que se você compara Dunga e Tite, o Tite é melhor. É mais experimentado, é mais gabaritado, mas aí eles barram em todos esses problemas que eu falei. Não vai ser o Tite do Corinthians. O Tite do Corinthians, é trabalho. Vamos ver, Celso. É trabalho. Vamos ver. Na seleção leva tempo e eu sinceramente não acho confiáveis as pessoas que estão lá à frente da CBF. Então eu diria, para a seleção o Tite vai ser bom. Agora, não sei se a seleção vai ser boa para o Tite. Chico, ninguém confiava no retorno do Tite ao Corinthians e ele deu certo. Agora o Celso não confia na ida dele para a seleção brasileira porque acha que não vai dar certo. Você acha que trocar o técnico é a solução? Tem que botar na cabeça uma coisa, Michele, para o Celso, para o Flávio Prado, para o Vanderlei Nogueira, para o Godoy, qualquer um, para o Alberto Heleno já não sei. Mas se botar o Guardiola na seleção do Brasil, não vai adiantar nada. Porque eles estão mais preocupados com a política que acontece lá fora de campo do que com a política que acontece dentro de campo. Jogo se ganha dentro de campo, não é fora de campo, gente. Eu nunca vi dirigente ganhar jogo. Nunca vi dirigente ganhar jogo. Eu não conheço um dirigente, me apresente um filho da mãe de um dirigente que chegou a ganhar jogo por algum time. Não existe isso. Não tem. Não tem. Falta estrutura, falta. Mas sempre faltou. O que está faltando é jogador de qualidade. É técnico para armar esquema. É isso que está faltando. Então, se o Tite entrar, os problemas do Brasil de infraestrutura vão continuar. Mas o Tite vai ser um cara que vai dar um padrão de jogo lá dentro. Vai organizar. É diferente. Então, o que me interessa é futebol. Agora, me aponte o Paulo Machado de Carvalho. Esse cara deu o título para o Brasil. O que ele fez? Mandou o Brasil jogar com a camisa azul na final de 58? Foi por isso que o Brasil ganhou? Ou porque tinha Pelé, Garrincha, Didi, Zito? Peraí, futebol se ganha dentro de campo, gente. Não se ganha fora, não. A não ser que faça uma mutreta, como acusou o Godoy, a Federação Paulista de Futebol, de ter dado o título para o Palmeiras, quando o Palmeiras saiu da fila em 94. Que foi mutreta da Federação Paulista de Futebol. 93. 93. Obrigado. O cara falou que o choro é livre. Mas o Godoy falou. O Godoy falou. Foi mutreta. Compraram a federação, não compraram o juiz. E isso o Godoy disse. E está registrado. Então, para mim, só assim. Mas quem é que vai comprar um campeonato mundial? Ninguém. Eu não acho também que dirigente ganha jogo. Mas que atrapalha muito. Se atrapalha. Ô, Matheus, quantos gols fez o Matheus? Quando o seu chefe é ruim, quantos gols fez o Paulo Nobre? O chefe pode ser ruim, mas você vem aqui e comenta bem.
É diferente, cara. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Tô Mas dando se um o chefe exemplo. tem gerência no trabalho do cidadão, óbvio que atrapalha. Olha, é o seguinte, eu posso ter o claro demônio, eu posso ter o demônio, o diabo como chefe. Eu vou chegar aqui e vou falar aquilo que eu acho que eu tenho que falar. E que se dane, porque eu, como jornalista, tenho hoje 40 anos de jornalismo e eu sei do que eu estou falando. Boa, Chicão. Eu sei do que eu estou falando. E o Tite é a mesma coisa, ele vai lá, ele pode ter o demônio comandando em cima dele lá, que é o Marco Paulo Del Nero. O diabo, o Lúcifer em cima dele. Credo, mas ele Chico. em campo, ele vai escalar quem ele quer, ele vai fazer a tática que ele quiser. É isso que eu estou dizendo, é responsabilidade dele. Em campo ele resolve. E como resolveu para o Corinthians. Valeu, Chico Lang, muito bom. O resultado dessa enquete toda, que virou toda essa exposição aqui, se trocar de treinador resolve ou não, tá no site gazetesportiva.com e a gente vai dar no final do programa de hoje. 2 partidas definem daqui a pouquinho os 2 últimos classificados para as quartas de final. Chile e Panamá jogam às 9 da noite na Filadélfia e às 11 horas em Seattle tem Argentina e Bolívia. Tata Martino sabe muito bem que precisa de Lionel Messi inteiro para os jogos decisivos da Copa América. Por outro lado, é necessário dar ritmo ao camisa 10, que entrou e desequilibrou no último jogo. A tendência então é que Messi jogue, nem que seja um tempo, até porque o treinador tem desfalques para a partida de hoje. Faremos o que for preciso. Vamos tentar buscar o primeiro lugar no grupo e buscar uma saída para os jogadores que estão pendurados. E também o tema dos jogadores que estão amonestados. Júlio César Valdivieso, técnico já eliminado com a seleção da Bolívia, resumiu bem o que se pode esperar do adversário e também de Lionel Messi. A Argentina neste momento tem equipo para ganhar-te aqui e onde quiera. A Argentina tem time para ganhar aqui ou em qualquer lugar. É complicado. Eles têm uma equipe de estrelas que vem há muito tempo num processo de evolução. E tentaremos encontrar uma forma de parar Messi, mesmo ele nos surpreendendo a cada final de semana com os recordes que vem batendo. Creio que cada fim de semana ou cada 3 dias nos surpreende mais por todos os recordes que vai batendo cotidianamente. Com Messi ou sem ele, o fato é que a Argentina tem uma grande chance de vencer uma competição oficial. Coisa que não acontece desde 1993. É um tabu grande. 93 são aí 23 anos. É que ao mesmo tempo que o Brasil levou para ganhar o pentacampeonato. Uma Copa do Mundo, né? Levou Na verdade era o ganhar uma Copa do Mundo. Mas nesse meio tempo ainda o Brasil ganhou uma Copa América, ganhou porque jogou no Brasil, né? Tal, tem o Eurico Miranda no meio. Aí tem, teve uma opção de coisa. Porque Se bem que tinha um bom time, que era o Romário e o porque Bebeto. a Argentina, quando tinha Maradona, e o Maradona era o melhor do mundo tal, a Argentina ganhava. E o Messi está aí há tanto tempo como o melhor jogador do mundo, só que a seleção da Argentina com o Messi não consegue emplacar. Eu sei, Celso, mas aí eu te pergunto, a AFA, por acaso, é mais organizada que a CBF? Não, é menos. E a Argentina não ganha nada faz tempo. E não ganha nada faz tempo. Mas você acha que o técnico, que é o Tata Martino, né? O técnico, ele quando escala a Argentina, ele está preocupado com o presidente da AFA. Mas, Chico, a questão não é Ele não está preocupado com o presidente da AFA. Ele está querendo saber se ele põe o Tevez na esquerda, na direita, se ele põe o Messi, se ele usa o Di Maria no meio campo ou na lateral direita. É isso que o cara tem que se preocupar. Mas você tá vendo de uma maneira imediatista. Não é imediatista. É óbvio que é imediatista. Futebol é futebol. Quando você não futebol, é assim. É outra coisa, pô. É claro que não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa a Alemanha é uma referência. Quando você organiza, mas a Alemanha é referência para tudo. Se eu quero fazer filosofia, eu vou para a Alemanha. Se eu quero ser médico, eu vou para a Alemanha. Se eu quero ser ator, eu vou para a Alemanha. Mas a partir do momento... Se eu quero me suicidar, eu pulo lá daquele arco lá onde tinha o muro de Berlim, cai de cabeça no chão, pelo menos morro num lugar nobre. Que isso, Quer dizer, até lá, até o cara que quer se suicida legal. Até ator, que ator alemão que é famoso, Chico Lang? Ator alemão? Eu não sei, mas tem Bach, tem Beethoven. Quer ser músico, então? Vai pra Alemanha. Você pode pensar no... Tem Heidegger, Karl Marx, Freud, todo o pensamento do século XVIII, XIX e XX está lá. Filósofo. São filósofos. Outra coisa, sociedade alemã é outro papo. Chico, você quer? E o Marx? Marx Gente, também? eu posso falar ou não? Marx também. Eu vou dar uma voltinha.
Com todo o respeito que você está colocando. O Einstein também estava ligado ali. Eu entendo o que você está falando. Mas você... Von Braun que inventou... Mas o que você está falando é de imediato. Você está com a dor de cabeça, você toma um remédio, a dor passa. O Tite é o analgésico. Agora, curar a doença é uma outra história. Então mas você não vai curar nunca. Isso é um câncer, cara. Então eu desisto. Por que eu estou aqui falando se não vai curar nunca? Mas você não é médico, você é jornalista. Sim. Você não tem que curar nada. Mas eu analiso. Você tem que analisar. Você tem que analisar. Vai dar certo o Tite na seleção? Vai ou não vai? Agora, você não é médico. Sim, mas quando eu falo que não vai, estou dando as razões. Você não é médico, mudar a estrutura, você não é empresário, você não é, como se diz? Assessor de... consultor. Né? Consultor jurídico, consultor econômico. Você não... então, quer dizer, isso aí é outra você não coisa. imagina, então, que o que nós falamos aqui serve de reflexão para que alguma coisa mude? Se não serve de reflexão para que alguma coisa mude, não faz o menor sentido. Eu há 40 anos falo... Estamos aqui só para preencher o tempo. Eu, quando comecei no jornalismo, era CBD, hoje é CBF. E não mudou nada, cara. Não mudou absolutamente nada. E eu estou cansado de falar que esses caras são ladrões. Eu vou continuar falando até que uma hora mude. Mas não vai mudar. Então é melhor você falar de futebol. Bom, é o seguinte, Eurocopa. Mesmo com as advertências da UEFA, torcedores ingleses e russos voltaram a se enfrentar hoje na França, dessa vez na cidade de Lille, no norte do país. A Rússia joga amanhã com a Eslováquia na cidade e no dia seguinte a Inglaterra enfrenta o país de Gales em Lens, a 23 quilômetros dali. Agora à tarde, o estádio de Saint-Étienne, que recebeu o duelo entre Portugal e Islândia, chegou a ser esvaziado antes da partida por conta de um alarme falso. Mas foi só um engano, depois a bola rolou normalmente e o jogo terminou empatado 1-1. Ontem, no duelo entre Itália e Bélgica, apesar da expectativa em torno dos belgas, o peso da camisa azul fez a diferença e a azurra saiu na frente no grupo E. Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, hora de conhecermos mais um dos personagens da série Made for Brasil, que conta a história de treinadores estrangeiros que vieram para cá para preparar os nossos atletas para a Olimpíada. O personagem de hoje, entrevistado pelo repórter André Sender, do site gazetesportiva.com, é o português Marco Paulo Vasconcelos, técnico da seleção brasileira de badminton. Meu nome é Marco Paulo Pereira Vasconcelos, nasci na Ilha da Madeira, Portugal. A gente fala que a gente somos muito parecidos, mas a linguagem é um pouco diferente. Eles, para me entenderem no princípio, foi difícil. E não importa que eles brinquem um pouco, ou zoem um pouco da minha pronúncia, mas fui mais no princípio. Eu vivo numa casa com os 8 atletas, então eu impingi um alto rendimento dentro da casa. O cara não pode entrar depois das 10h30 na casa. Se o cara quiser ir tomar um suco com o amigo até meia-noite, não pode. Não é bom para o atleta. É bom para o treinador. Este trabalho tem sido duro para mim. Estou fora da minha família. Minha família está lá em Portugal. Tenho 2 filhos que nunca acompanhei o crescimento dos meus filhos. Todos os dias falo mais ou menos 2, 3 vezes por dia com eles. A gente fez um bom trabalho, mas ainda não somos aquela modalidade que vai para as medalhas. Mas em 2020, se o trabalho for continuado, o badminton do Brasil pode sonhar com alguma coisa. Até estou-me a arrepiar um bocadinho. Vocês vivem, vocês vibram. O cara está a falar assim porque é pago pelo Brasil. Não, eu sinto-me uma pessoa da casa. Eu sinto-me hoje um brasileiro. Tanto que eu quero nacionalidade brasileira. E aí, galera, o meu nome é Marco Vasconcelos, sou treinador de badminton. Estamos todos juntos na Olimpíada. Vamos fazer bem pelo Brasil. Vamos levantar a bandeira do Brasil bem alto. Conto com vocês. Muito legal. A reportagem completa você confere no site gazetesportiva.com, série Made for Brasil. Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais. Aqui agora, Barba. twitter.com/Gazeta Esportiva é o nosso Twitter, no Facebook a página é Gazeta Esportiva e você pode rever os programas no site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br. Posso mandar um abraço para um telespectador? Claro, Celso. Ele é palmeirense, mora em Jaçanã, zona norte da cidade, capital paulista. O nome dele é Fábio, então sinta-se abraçado. E um beijo para o nosso estagiário Matheus, que está de férias. Muita saúde e felicidade para você, Mateuzinho. A bola vai rolar nesta noite pelo campeonato. O Matheus que joga tênis, Barba?
É aquele Matheus? Ele? Ah, o Matheus, ele estava aí ontem, já está de férias hoje? Que isso. Bom, a bola vai rolar nessa noite pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Série B, Celso. 7 partidas começam às 7h15. Posso mostrar a arte aqui, Boquinha? Hein, Barba? Põe, Rogerinho. Oeste e Londrina jogam na Arena Barueri. O Vila Nova recebe o Sampaio Corrêa no Serra Dourada. Em São Januário tem Vasco e Náutico. O Tupi enfrenta o Luverdense em Juiz de Fora. Joinville e Atlético Goianiense jogam na Arena Joinville. O Paraná recebe o Goiás no Durival de Brito. E o Criciúma joga com o Bahia no Heriberto Ilse em Criciúma. E fechando a rodada aí, às 9h30 tem Ceará e Brasil de Pelotas na Arena Castelão, CRB e Bragantino em Maceió e o Paysandu recebe o Avaí lá em Belém do Pará, terra da Fafá. Hora de falar do São Paulo, que segue se preparando para enfrentar o Vitória amanhã, 7h30 no Morumbi. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT da Barra Funda acompanhando o último treino do tricolor. O desempenho do São Paulo jogando no Morumbi tem sido muito diferente nos jogos da Libertadores em relação ao apresentado pela equipe no Campeonato Brasileiro. Pelo torneio sul-americano foram 4 jogos e 4 vitórias. E no Campeonato Nacional, em 3 partidas, o tricolor somou 2 derrotas e uma única vitória. E qual será a explicação para esses números, hein? Primeiro, eu acho que a gente tem muito desfalque, né? Mas isso não justifica nada. Eu acho que a equipe que a gente tem que dar conta do recado. Eu acho que a gente está falhando em algum aspecto primeiro, né? Eu acho que chegando na hora da finalização a gente está pecando no gol. Eu acho que isso é o que está mudando. Então eu acho que quando a bola começar a entrar, as coisas vão voltar ao normal. Para Thiago Mendes, apesar de estarmos no meio da temporada, o time ainda está longe do que pode e deve render este ano. Eu acho que a gente está com muitos jogadores machucados, então isso prejudica não só a mim como a equipe do São Paulo, né? Então, mas eu acho que a gente vem trabalhando para dar continuidade no trabalho, acertar os erros que a gente vem cometendo. Para atingir o ponto ideal, é necessário voltar a vencer em casa. O time para a partida de amanhã não estará pronto, mas terá o retorno de Caleri. Rodrigo Caio e Ganso, que retornaram hoje da seleção, não participaram da atividade desta manhã, mas os jogadores estão concentrados e poderão participar do compromisso contra a equipe baiana. Eu acho que o Ganso, eu nem preciso estar falando dele. O futebol dele que vem crescendo bastante e ajudando a equipe do São Paulo. O Caio também de volta, nossa zaga fica mais segura também, já tem o Lugano e o Maico, e com a volta dele fica mais importante ainda. Eu acho que esses 2 jogadores voltando, eu acho que a gente tem todo o nosso planejamento para estar almejando a chegar lá em cima. No Palmeiras, há apenas 7 jogos, o jovem meio-campista Tietê chegou de mansinho, mas já conquistou espaço no time de Cuca. Ele foi o personagem de hoje no treino do Verdão. Veja na reportagem de Fernando Gavini. O único gol de Tietê em 2016 foi um golaço. Era a semifinal do Campeonato Paulista e ele ainda defendia o Audax. Time que naquele dia eliminou o Corinthians nos pênaltis depois de um empate em 2-2 no tempo normal. Agora, pelo Palmeiras, Tietê reencontrou o adversário no último domingo e de novo se deu bem. O Verdão venceu por 1-0 no primeiro derby da carreira do jogador. É uma história totalmente diferente, o que aconteceu tem que ficar para trás. Só passou um filme na hora que a bola sobrou para eu chapar, lá eu devia ter chapado no mesmo canto, né? O clássico contra o Corinthians foi o 7º jogo de Tietê com a camisa do Palmeiras, o 7º como titular. Há um mês ele trocou o Audax pelo Verdão e viu sua vida mudar de uma hora para outra. Mas apesar dos elogios que tem recebido, ele não deixa o sucesso subir a cabeça. Procuro não me deixar levar pelas coisas, pelos elogios que vem acontecendo fora do campo. Tudo é devido ao trabalho. Se começar as coisas não darem certo, as críticas vão vir também. Então tem que manter a cabeça no lugar, os pés no chão e continuar trabalhando com muita humildade. Aos 23 anos, Tietê ainda se considera fã de muitos dos jogadores que hoje atuam ao seu lado.
Mas o que ele ainda não se acostumou é com o fato de aos poucos estar se tornando ídolo, sendo reconhecido nas ruas pelas pessoas. Muda um pouco. A gente fica feliz, né, pelo reconhecimento do trabalho. Às vezes eu fico até meio sem graça de tirar foto e tal, dependendo do ambiente, mas tem que levar na boa. Titular em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, ele tem jogado no Verdão do mesmo jeito que fazia no Audax. Se movimenta por todos os lados do campo. Essa versatilidade, na verdade, foi muito trabalhada no Audax, né? Pelo sistema do Diniz, então isso daí me ajudou muito. O fato é que Tietê está à vontade. Foi bem recebido e se ambientou muito rápido. Um dos motivos é a amizade com Gabriel Jesus. A gente pega amizade fácil porque é jogador que vem de bairro humilde, né? Então, e a idade também aproxima bastante. É um cara que eu tenho um carinho muito grande, a gente vem criando uma amizade muito boa, então eu fico feliz com isso. O Tietê entrou bem no time do Palmeiras. Entrou muito bem, tem se destacado, está jogando... E, curiosamente, né, dos jogadores do Audax até aqui, foi o jogador que mais se firmou, né? O Camacho ainda não teve chance no Corinthians, o Bruno Paulo se machucou, o Yuri acabou de chegar no Santos. O Tietê, ele tem uma importância muito grande para o Palmeiras, pela versatilidade. Então, hora ele está jogando pelo meio, hora ele está fazendo a de lateral, ele pode inverter com o Jean, se for uma postura mais pragmática, o Jean pode fazer a lateral e o Tietê tem mais liberdade. Se de repente, se quiser mais uma opção para o ataque, um ala que parte, o Jean pode fazer o meio e ele fazer a lateral e ele vai e volta muito bem. Ou seja, é um jogador que se encaixou no plantel do Cuca. Ele colocou o Arouca no banco, né? E vai saber lá quando a Arouca vai voltar. É um jogador moderno, né? Que não é craque, mas ele se adapta muito bem, jovem. É como ele disse, chegou no Palmeiras, sentiu a vontade, ficou amigo do Gabriel Jesus, né? Gabriel Jesus também, um cara humilde como ele também, veio de uma camada não tão favorecida da sociedade. Conheci o tio do Gabriel Jesus, cara super bacana, fui numa festa, encontrei, conversando bastante, menino bom, família boa, humilde também. Quer dizer, o Gabriel Jesus, inclusive, visitava constantemente o pai desse rapaz, que fazia aniversário, que tinha câncer e acabou morrendo. Dias antes do pai desse rapaz morrer, o Gabriel Jesus passou lá para dar um beijo nesse senhor que ele conhecia desde pequeno, que era muito amigo da família. Então você vê, por aí você já vê que ele tem um caráter legal. Consideração, né? Ele se incomoda com o outro, né? E então, na hora que ele viu o Tietê, se aproximou e tal, e eu acho que o Palmeiras está no caminho certo, não é porque ganha do Corinthians não, está jogando bem, está pegando corpo, né? Eu acho que ainda a defesa do Palmeiras é muito ruim. E o domingo o Corinthians não deu trabalho, mas o trabalho que deu quase que chega a virar o jogo, né? Então, eu acho que ainda o goleiro é bom, mas a defesa é ruim. É um problema para o Cuca resolver. Voltamos a falar com o repórter Alexandre Silvestre, que está no CT Joaquim Grava nesse momento, onde ele acompanhou aquele que pode ter sido o último dia de Tite no comando do Timão. Tem novidade por aí, Alexandre Silvestre? Porque de amanhã não passa. Não tem ainda não, Michele. Para quem chegou agora no Gazeta Esportiva, Tite está a caminho do Rio de Janeiro, viaja para o Rio, para a cidade maravilhosa, num jatinho particular da CBF para resolver o futuro dele. Aceita, não aceita, assina contrato, será o treinador do Brasil até mesmo nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. É bom lembrar que amanhã se encerram as inscrições para os Jogos Olímpicos. A CBF tem que divulgar a lista de integrantes de comissão técnica e de jogadores até amanhã para os Jogos do Rio de Janeiro. Sobre o Corinthians, que pega na quinta-feira o Fluminense, Corinthians que perdeu para o Palmeiras, perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro, mas está no G4, enfrenta o Fluminense com algumas baixas. O Elias é dúvida, não está por aqui, volta aos treinamentos provavelmente amanhã, foi liberado para resolver pendências pessoais, passa a ser dúvida. Christian, além de lesionado, está suspenso. Christian, que vinha de uma sequência boa de jogos como titular no meio de campo do Corinthians. O Balbuena está voltando da seleção do Paraguai. O Wilson
é dúvida, mas não deve enfrentar a equipe do Fluminense porque tem um edema na coxa, está em tratamento no departamento médico. E tem ainda a opção para o meio de campo do Rodriguinho, do Williams, do Camacho e também do Maicon para entrar na vaga justamente do Christian. O Balbuena foi o entrevistado do dia no CT Joaquim Grava. O coitado foi atirado aos leões nesse dia turbulento com a possível saída do Tite do Corinthians para a seleção brasileira. 1 milhão de perguntas sobre Tite para o Balbuena, algumas centenas de questionamentos a respeito de seleção brasileira, até mesmo sobre a seleção do Paraguai, também eliminada da Copa América Centenário, que tem a intenção de fazer um convite para o Paton Balsa, técnico do São Paulo. Mas alguém, finalmente, questionou o Balbuena sobre o time do Corinthians, esses desfalques, inclusive o Danilo está fora de combate, também se machucou, ficou um mês fora, como o Christian, mas o Balbuena prefere, nesse momento, defender a força do elenco corintiano. Bom, sabemos a qualidade do Christian, como jogo, quando ele está em campo, ele tem muita presença, né, no meio campo, ele sabe distribuir bem os balões, mas sabemos também que temos gente que vai poder suprir ele também de outra forma, né? Então a gente está tranquilo porque a gente tem um elenco muito grande onde qualquer um que entrar em campo vai tratar de fazer o melhor para bem da equipe. Balbuena, se você pudesse dar um conselho, qual seria para o Tite nesse momento? Vai ou fica? Que pense bem e que a decisão que ele tomar, a gente vai estar com ele e como você aqui no Brasil fala, né? Tamo junto, né? Junto e separado. O Tite está indo para o Rio de Janeiro para acertar ou não com a CBF, mas a informação que temos é que o Tite vai topar a parada, o desafio. Em saindo do Corinthians, as possibilidades de substituição para o comando técnico do Esporte Clube Corinthians Paulista, nomes da velha guarda como Abel Braga, Oswaldo de Oliveira, são especulações nesse momento. O Corinthians não se pronuncia oficialmente nem a respeito do desligamento do Tite, muito menos sobre uma possível chegada de um novo treinador. E também jovens treinadores, digamos assim, nova safra de treinadores como o Fernando Diniz e o Eduardo Batista, que é filho do Nelsinho Batista e que fez um trabalho vencedor por aqui nos anos 90. Mano Menezes dando sopa no mercado, nesse momento é praticamente carta fora do baralho, porque não goza da simpatia do atual presidente, o Roberto de Andrade. Michele. Tá certo, Alexandre Silvestre, muito obrigada aí pela sua participação, todas as notícias. E eu estava conversando com o Celso Cardoso aqui, o Celso Cardoso acha que ele pegou o jatinho, foi para lá e vai dizer não. E não, eu tenho certeza que ele vai dizer sim. Eu acho que vai depender muito do que a CBF vai oferecer para ele. Mas você acha que já no telefone já não falou? Tite, ó, a gente tem... Ele não pode perder tempo, tem que pôr um treinador até amanhã, não é isso, Chico? Eu concordo, ele vai lá só para escalar o time que vai jogar. Isso. E dar o nome dele como técnico da seleção brasileira. A CBF não tem tempo para perder, porque não é amanhã que tem que pôr o nome do treinador e inscrever a equipe? O Tite chega lá, vamos conversar e fala não. Isso é o time, né? O treinador, não. Eu acho que depende de uma conversa. Me lembro muito bem. Lembra que foi divulgado Muricy Ramalho na seleção brasileira, blá, blá, blá. Vamos com calma. Eu prefiro aguardar um pouco ainda. Faz aposta com ele. A chance é enorme. Estou dizendo isso, mas não está assinado, não está... Vamos esperar. Tá tudo certo. Sobre a reposição do Tite, caso realmente o Tite confirme a ida para a seleção brasileira. Boa. Estão falando do Abel, estão falando do Oswaldo. Eu faria uma aposta no Fernando Diniz. Sério? Eu faria, com certeza. Ele é competente, né, Chicão? Sim, ele provou isso. O que ele fez com o Audax, ele merece uma chance num time grande, sim. O Chico Lang falou do Mano Menezes, mas pelo visto não tem Mano Menezes. Não, o Silvestre veio com essa informação que o Mano Menezes não cai na simpatia do Roberto Andrade. Mas o Roberto Andrade não é dono do Corinthians. E se você quer ter um pouco de lógica num trabalho que vem tendo uma sequência de anos, se toda vez que saiu, com exceção da entrada do Adilson Batista, saiu o Mano, entrou o Tite, saiu o Tite, entrou o Mano, e assim vai. Agora sai saiu o Mano e entrou o Tite. Entrou o Tite. Então, quer dizer que eu acho que Mano, Tite, tem que entrar o Mano. O Mano é a única saída para esse Corinthians aí, porque o Mano, além de renovar o Corinthians, ele vai manter uma filosofia que é vencedora. O Mano ganhou 3 títulos com o Corinthians. O Tite ganhou 6. Então, são 9 títulos com esses 2 treinadores nos últimos 4 anos.
Não está na hora de apostar no novo, não, Chicão? Então, eu particularmente acho que o time do Fernando Diniz é um time que tem que ter uns 3, 4 jogadores bons de bola. Você vai falar assim, mas não tinha isso no Audax. Tinha sim. E não tem no Corinthians 3, 4 bons de bola? Não é o Corinthians, Chico Leite. A nível de Corinthians não tem. Não tem, a nível do Corinthians não tem. Mas tem 3, 4 melhor que no Audax. O Corinthians é um time limitadíssimo. Mandaram, só para você refrescar a memória, 7 jogadores foram embora no começo do ano. Sim. 7 jogadores foram embora. Inclusive o Edu Dracena, que está no Palmeiras. Chicão, estamos sem tempo. No Santos, o técnico Dorival Júnior comemora os retornos de Lucas Lima e Gabigol, que estavam na seleção brasileira. Amanhã, a equipe recebe Sport na Vila Belmiro. E o repórter Felipe Esboril esteve no CT Rei Pelé acompanhando a preparação do Peixe. Confira. Na tarde desta terça-feira, aqui em Santos, a equipe do Peixe realizou o último treinamento antes da partida contra o Sport. Nesta quarta-feira, às 9 da noite, na Vila Belmiro, local onde o Santos não atua por mais de 15 dias e pode trazer sorte para o Peixe nesta partida contra o time de Recife. Eu já tava com saudade de jogar na Vila, né? A Vila que passou por uma reforma aí no gramado, né? Eu tava com saudade de jogar na Vila porque é onde eu fico perto da minha torcida, perto da minha casa ali, perto do meu familiar, né? E eu me sinto muito bem jogando na Vila. O técnico Dorival Júnior pode contar com os jogadores que estavam com a seleção brasileira e retornaram hoje a Santos. Gabriel e Lucas Lima estão com o grupo e devem ser relacionados para a partida de amanhã. Fico feliz pelo retorno deles, né? São 2 jogadores que a gente praticamente são fundamentais no time, são um dos melhores do Brasil, nem à toa que estão na seleção brasileira, né? A gente também conta com o retorno do Ricardo. Eu não vi o Lucas Lima nem o Gabriel ainda, porque eu já cheguei já vindo pra cá, né? Tem que dar os parabéns pra ele por essa campanha que eles fizeram lá. E a gente agora tem um reforço, não sei se eles vão nem pro jogo, né? Como você falou, acho que o Dorival dá uma segurada aí, porque os jogadores que estão na posição deles estão dando conta do recado. Ricardo Oliveira e também David Braz permanecem no departamento médico e ficarão de fora desta partida. Zeca, suspenso pelo 3º cartão amarelo, também desfalca a equipe do Peixe. Do CCT Rei Pelé, Felipe Esboril para o Gazeta Esportiva. Tá com frio, Esboril. 18º colocado no Brasileirão com apenas uma vitória em 7 jogos, o Sport só deve ter a equipe definida momentos antes do confronto com o Peixe. A repórter Marina Paniza foi conferir o treino do Leão da Ilha. Boa noite, Michele. Estamos aqui no Centro de Treinamento do São Paulo, onde o Sport se prepara para enfrentar o Santos amanhã às 9 da noite na Vila Belmiro. A última vez que a equipe pernambucana esteve no Estádio do Peixe foi em maio do ano passado, no empate em 2-2, empate graças a Samuel Xavier, o lateral que está voltando de suspensão. Boa noite, Samuel. Boa noite. Samuel, alguns jogadores sentem um pouco de medo da força da Vila Belmiro, mas o seu reencontro vai ter um gostinho especial, né? Todo jogador sabe que é difícil, né? Enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Sabe que a equipe do Santos é muito forte lá dentro. Mas ano passado nossa equipe fez uma boa partida lá. A gente conseguiu um empate no final do jogo, mas a equipe se portou bem. Eu espero que a gente possa fazer um bom jogo amanhã e sair com a vitória. O Sport vem de uma derrota contra o Curitiba, eu sei que você não estava em campo, claro, mas uma derrota que expôs falhas defensivas. O que você acha que mudou na equipe do último jogo para o jogo de amanhã? Agora com a saída do Matheus Ferraz, né? Infelizmente ele foi expulso, mas o Oswaldo vem trabalhando muito forte ali na zaga. Creio que ele vai entrar ali e vai suprir a ausência do Matheus. E cabe a nós ser um pouco mais firme ali atrás, né? Pra gente não tomar gol e a gente possa sair com os 3 pontos da Belmiro. O Sport ganhou apenas 5 pontos, já está em 18º na zona de rebaixamento. Isso preocupa ou ainda não? É chato, né? Ficar na zona de rebaixamento. E uma equipe se sente bem lá. Mas como eu disse, a nossa equipe vem fazendo bons jogos. Infelizmente o resultado não tem acontecido, mas eu creio que a gente vai ter uma vitória amanhã na Vila Belmiro para dar confiança e a gente sair dessa zona de incômodo. Obrigado, Samuel. Bom jogo amanhã. Lembrando que o Sport, como o Samuel falou, tem 2 suspensos, o zagueiro Matheus Ferraz e o volante Serginho. Com as informações do Sport, do CCT da Barra Funda, Marina Paniza para o Gazeta Esportiva.
Valeu, Marina. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.com. Trocar de técnico resolve os problemas da seleção dentro de campo? Deu que não 55% dos votos. Mas todo mundo ontem queria que trocasse sim 88% dos votos. Então, há incongruências e inconsistências nisso daí. O programa termina aqui. Um beijo. Até amanhã. Tchau, Chicão. Até tchau. amanhã eu tô aí de volta, hein? Gazeta. Tchau, tchau. Tá muito confuso isso. Ela não gosta de ser contrariada. Ué, mas ontem deu 88.